Olá! Hoje na série Dicas de Mediação, nós vamos conversar sobre mediar. Vamos bater um papo sobre as características presentes naquelas pessoas que se destacam na mediação. Inclusive porque talvez em algum momento você já tenha se feito uma pergunta. Eu, mediador, será? Pois é, vocês sabem que com frequência algumas pessoas me procuram no Sejusc me perguntando: Henrique, quem é que pode ser um mediador? Outras pessoas me dizem: Henrique, que habilidades que eu preciso ter para ser um mediador? Mas então, essas perguntas, elas não têm uma resposta fácil. Talvez, se fizermos algumas reflexões, a gente consiga construir uma resposta para falar desse profissional que constrói pontes ao invés de muros. Falamos do mediador. E eu até quero aproveitar essa dica para fazer um desabafo. Quero dizer que nós, mediadores, não trabalhamos para diminuir a quantidade de processos. Essa é uma visão distorcida que muita gente tem. A nossa missão, a missão do mediador, o compromisso do mediador, vai muito além disso. Bem, feito esse meu desabafo, vamos então conversar sobre o perfil de um mediador. Penso que a gente tem que pensar que ao lidar com um problema, ao lidarmos com um conflito, ao mediar um processo judicial, nós sempre vamos estar trabalhando com pessoas. E esse talvez seja o primeiro ponto a ser observado para saber se a mediação lhe é ou não um bom lugar. Se faça essa pergunta. Eu, Henrique, gosto de trabalhar com pessoas? A resposta é bem importante. Mas continuando, considerando que todos nós, naturalmente, temos sempre o hábito de julgar ao outro, e a gente julga esse outro, seja pelo que ele fala, seja pelo que ele diz, pelo que ele faz, ou até mesmo acerca do que ele não faz, eu vou te fazer mais uma pergunta. Você se acha disponível para ouvir cada um dos lados de uma história, e uma história que geralmente não bate, Você se dispõe a lidar com momentos de troca de acusações, inclusive de ofensas, tendo a capacidade ou se dispondo a se afastar do teu próprio julgamento? É bem importante pensares nisso, porque é esse respeito à história daquelas pessoas que te permitirá mediar. Aliás, hoje é o dia do desabafo, Então eu vou fazer mais um desabafo aqui. Ao contrário do que muitos manuais de mediação pregam, eu garanto para você que mediar sem fazer algum tipo de julgamento das pessoas que lá estarão com você, das falas que elas têm, das posturas que elas adotam, é algo impossível. Exigir essa postura que os manuais dizem do mediador de nunca julgar é uma conduta não aceitável. Há de pensarmos diferente sobre isso. Mas é claro, eu concordo, o mediador precisa, aliás, eu nem diria que precisa, o mediador tem a obrigação de se afastar do seu próprio olhar, do seu próprio julgamento. O mediador precisa ter a compreensão de que aquelas pessoas que estão lá com ele, que estão sentadas àquela mesa de mediação, elas têm a sua própria experiência de vida. E que é justamente
essa experiência de vida que elas têm que as fará adotar talvez um tom de voz mais alto ou não, uma postura mais ou menos agressiva. Aquela pessoa, dependendo do que ela traz como bagagem de vida, ela vai olhar o conflito de uma ou de outra forma. Tudo o que ela se experienciou enquanto vivência faz com que seja pertinente a forma como ela observa determinado conflito. Mas o mediador precisa ser essa pessoa que compreende que todos aqueles trazem, então, o que eu chamaria de mala da vida. E o que tem dentro dessa mala é o que nos influenciará na forma como vamos enxergar e lidar, então, com os conflitos. Então, meus caros, o que eu quero dizer é que juntos acabamos de construir aqui algo bem importante, que é a nossa segunda consideração para saber se a pessoa tem o perfil para atuar como mediador. É de saber se quem está disposto a ocupar este lugar consegue oferecer uma escuta ativa e consegue se afastar das próprias conclusões trazidas pelo seu julgamento. E vem cá, deixa eu te contar uma outra coisa. Algo entre nós. Para ser mediador, a pessoa precisa ser interessada. Ela vai precisar fazer muitas perguntas. Mas atenção, não é para perguntar se tem ou não tem acordo. O mediador, inclusive, precisa saber fazer perguntas que promovam o movimento, que contribuam para o diálogo. Inclusive, eu te indico a fazer algum curso, caso você queira ser um mediador, que te ensine a arte de fazer perguntas. Inclusive eu fiz, e posso te dizer que foi um upgrade na minha vida de mediador. Então fica essa dica. Bem, eu espero que eu tenha contribuído para que você saiba se esse lugar, se mediar, lhe é algo viável, se você se sentiria confortável ocupando essa posição. No próximo episódio dessa nossa série, nós vamos conversar sobre a formação técnica que é exigida não só para ser um mediador, mas para ser um mediador judicial. Eu te encontro lá. Até mais!